Vamos lá, pessoal, para a nossa aula sobre os tipos de funções. A gente começa pela função injetora ou injetiva. Como funciona essa função? Cada elemento da imagem recebe apenas um elemento do domínio. Vamos ver um exemplo disso, como que isso funciona? Aqui a gente tem o domínio e o contradomínio da nossa função, ok? Na função injetiva, ele diz que cada elemento da imagem recebe apenas um elemento do domínio. E é exatamente isso que está acontecendo, né? 1 é o elemento da imagem, ele só está recebendo 1. O 2, elemento da imagem, está recebendo 1. O 3, elemento da imagem, está recebendo 1. O 4, elemento da imagem, está recebendo só 1. Vamos supor que esse 4 aqui esteja indo no 3. Continua sendo uma função, mas não é mais injetora, porque o 3 ele estaria recebendo 2 elementos, entende? Ele estaria recebendo 2 caras da imagem. Então, para ela ser injetora, cada elemento da imagem só pode receber um elemento do domínio. E aí, nisso, a gente tem a função sobrejetora também. Essa é mais simples de entender, que é quando a gente não tem ninguém sobrando no contradomínio. Quando a gente não tiver ninguém sobrando no contradomínio, a gente pode afirmar que o contradomínio é igual à imagem. Em outros casos, a imagem só está contida no contradomínio, ela só é um subconjunto. Mas quando a função é sobrejetora, o contradomínio é igual a uma imagem. Muitos autores até usam isso para definir uma função sobrejetora. Ele diz que a função é sobrejetora se e somente se o contradomínio é igual à imagem. Vamos para um exemplo para a gente ver isso? Nesse caso aqui, tem alguém sobrando no contradomínio? Não tem. Então, a gente pode afirmar que essa função aqui é sobrejetora. O contradomínio é igual à imagem. Todos os elementos do contradomínio são elementos da imagem. Lembra que a imagem é o conjunto com os elementos que recebem uma flechinha, o conjunto dos elementos que são um espelho de alguém do domínio, entende? Alguém do domínio está chegando nesse elemento. Isso que caracteriza a imagem. E aqui, todos os elementos do meu contradomínio estão recebendo alguém do domínio. Então, a imagem é igual ao contradomínio. E não tem ninguém sobrando no contradomínio. Então, aqui a gente tem um exemplo de função sobrejetiva. E aí, juntando essa ideia de injetiva e sobrejetiva, a gente entra na função bijetiva, que é uma função que é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Ela é injetora e sobrejetora simultaneamente. Nesse caso, a gente tem uma observação, que é se uma função é bijetora, ela admite função inversa. Eu não vou entrar em detalhes sobre função inversa, sobre como encontrar essas coisas. Por enquanto, é necessário saber isso, que se uma função é bijetora, ela tem função inversa. Mas ainda tem esse detalhe importante, uma função só tem função inversa se e somente se ela é bijetora. Então, a relação de ida e volta. Se ela tem inversa, então ela é bijetora. E se ela tem bijetora, então ela tem inversa. Ok? Vamos lá. Agora a gente pode começar a falar de paridade de função. Dizer se uma função é par, ímpar, ela não tem paridade. A gente começa pela função par. O que significa dizer que uma função é par? Uma função é dita par se ela for simétrica em relação ao eixo y. Às vezes o professor não entendeu o que é uma função ser simétrica em relação ao eixo y. Eu te explico. Uma relação é simétrica em relação ao eixo y quando ela satisfaz essa igualdade. O f de algum elemento qualquer é igual ao f do oposto desse elemento, o oposto aditivo desse elemento. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um número qualquer, aplica a sua função. Pega o oposto aditivo desse número, aplica a sua função. Se isso dá o mesmo resultado, a sua função é par. Vamos para um exemplo? Nesse exemplo, a gente já começa com a função par. A gente tem que f de x é igual a x ao quadrado. Aqui, ó, a gente pegou o 2. F de 2, pega o oposto aditivo dele. Menos 2. F de menos 2. F de 2 é igual a 2 ao quadrado, dá 4. F de menos 2, menos 2 ao quadrado, também dá 4. Percebe que o f de um número e o f do oposto aditivo desse número está dando o mesmo resultado? Então, aqui a gente pode dizer que essa função é par. E o outro caso é quando a gente pega o número 7, nessa mesma função. A gente pega o 7 e pega o oposto aditivo do 7, pega o menos 7 e aplica os dois na função. F de 7 é 7 ao quadrado, dá 49. E f de menos 7, menos 7 ao quadrado, também dá 49. Então, nesse caso, também é igual. Então, a gente pode afirmar que essa função f de x igual a x ao quadrado é uma função par. Isso aí é na mesma pegada, só que ela é simétrica em relação à origem. Professor, o que significa isso? Não entendi o que significa uma função ser simétrica em relação à origem. Basicamente, você dizer que f de x é igual a menos f de menos x. Nesse caso, você está trocando o sinal de quem está aqui dentro
de quem está no domínio da sua função, e você vai trocar o sinal da imagem também, o oposto aditivo da imagem. Vamos para um exemplo disso? Um exemplo disso é a função identidade, que leva um elemento nele mesmo. A gente tem aqui, ó, aqui dentro dos parênteses, o cara do meu domínio, o 2 e o oposto aditivo dele, menos 2. Quando a gente bota o f de 2, está dando 2, e f de menos 2, menos 2. Percebe que está dando o oposto aditivo? Quem está dentro é o oposto aditivo do outro. Quem está fora é o oposto aditivo também, a imagem. O 7, quem está dentro? O oposto aditivo do 7, menos 7, ok? F de 7 dá quanto? 7. E f de menos 7, menos 7. Quem está fora, a imagem também está sendo o oposto aditivo. Isso é o que caracteriza a minha função ímpar. E aí a gente tem a função sem paridade, que é uma função que não é par e nem ímpar. Lembra a função par? Você troca os elementos que está dentro, bota o oposto aditivo e os dois dão o mesmo resultado. Na função ímpar, você troca quem está dentro do parênteses e o resultado é negativo. Ou seja, um é o oposto aditivo do outro. Na função sem paridade, ela não é par nem é ímpar, ou seja, os elementos mudam totalmente, não muda só o sinal. Por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 1. Ela é uma função sem paridade. O f de 2, a gente sempre testa aqui dentro, trocando o oposto aditivo de um número. Nesse caso, o f de 2 é 5 e o f de menos 2 é menos 3. Percebe que são números que não tem nada a ver? O f de 7 e o f de menos 7, para a gente testar. F de 7 é 15. Como calcula, professor? 2 vezes 7 mais 1. 15. E f de menos 7, menos 13. Isso é um exemplo de uma função sem paridade. Percebe que o 15 e o menos 13 também não tem nada a ver, você não está só trocando o sinal. Se você não trocasse o sinal, era função par. Se você só troca o sinal, é função ímpar. Se tem número que não tem nada a ver, é função sem paridade. Como você testa a paridade de uma função, você pega um número e o oposto aditivo dele. Não está satisfeito, você pega outro número e o oposto aditivo dele. E vai até você ficar satisfeito de a paridade da função é essa que você está pensando. Agora eu deixo um exercício para vocês. Considere a função f de os reais nos reais, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2. Determine se a função é bijetora, injetora ou sobrejetora e determine a paridade da função. Diz se ela é ímpar, par ou não tem paridade. Então é isso. Eu agradeço que você chegou até aqui. Pedi para você deixar o like para dar aquela ajuda, comentar a resolução do exercício do slide anterior e se inscrever no canal para dar aquela força. E como diria minha ex, terminamos.